Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, mais uma leitura bíblica anual. E louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade, por esse propósito, igreja, de nós estarmos, aleluia, meditando na palavra do Senhor, de nós estarmos com essa oportunidade, porque em muitos lugares aí, muitos cristãos não têm a oportunidade, aleluia, de meditar, de ler, aleluia, a palavra do Senhor. E bem-aventurado é eu e você que temos essa oportunidade de meditar nas Escrituras Sagradas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos meditar no livro de Levítico, no capítulo 19, no capítulo 20, em Mateus, aleluia, no capítulo 27, do versículo 51 ao versículo 66. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Levítico 19, o Senhor Deus mandou outras leis. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel o seguinte: sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e o seu pai, e todos guardem o sábado. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adore ídolos e nem façam deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando matar um animal para uma oferta de paz, faça como eu mandei, e assim eu aceitarei a oferta. A carne deverá ser comida no dia em que o animal for morto, ou então no dia seguinte. Mas, se sobrar carne para o terceiro dia, ela deverá ser queimada, pois ficou impura. Se alguém comer a carne nesse dia, eu não aceitarei a oferta, e a pessoa que comeu deverá ser castigada, pois profanou aquilo que para mim é sagrado. Essa pessoa será expulsa do meio do povo de Israel. Quando fizerem a colheita do trigo, não colhe as espigas dos pés que ficaram na beira do campo. Aleluia. E nem volte atrás para pegar as espigas que não tiveram sido colhidas. E não faça uma segunda colheita nas plantações de uva para colher os cachos que ficaram, nem volte atrás para cortar os cachos que tiveram caído no chão. Deixo isso para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não roube, não minta e não engane os outros. Não faça juramentos falsos em meu nome, por isso é profanar o meu nome. Eu sou o Senhor. Não explore nem roube os outros. Não segure até o dia seguinte o pagamento do trabalhador diarista. Não amaldiçoe um surdo e nem ponha frente de um cego alguma coisa que eu faça tropeçar. Tenha respeito para comigo, seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando julgar alguma causa, não seja injusto. Não favoreça os humildes e nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as causas com justiça. Não ande espalhando mentira no meio do povo. E nem faça uma acusação falsa que pode causar a morte de alguém. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra outro israelita, mas corrija com franqueza, para que você não acabe cometendo um pecado por causa dele. Não se vingue e nem guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama você mesmo. Eu sou o Senhor. Aleluia, Jesus. Obedeça as minhas leis. Não cruze animais domésticos de espécies diferentes. Não semeie tipos diferentes de semente no mesmo campo. Não vistam roupas feitas de tipos diferentes de tecido. Se o homem tiver relações com uma escrava,
que já foi prometida para ser a concubina de outro homem, mas que ainda não foi comparada e nem posta em liberdade, o homem e a escrava serão castigadas, mas não serão mortos, pois ela ainda não estava em liberdade. Nesse caso, para tirar sua culpa, o homem deverá apresentar como oferta a Deus, o Senhor, um carneiro que ele levará até a tenda, da tenda sagrada. Ali na presença do Senhor, o sacerdote, aleluia, oferecerá o carneiro a Deus e assim conseguirá o perdão do pecado que o homem cometeu. Quando vocês estiverem morando na terra de Canaã e plantarem árvores frutíferas, não coma as frutas que as árvores deem nos primeiros 3 anos. Essas frutas são impuras. No 4º ano, as frutas serão dedicadas a mim, o Senhor, como oferta de louvor. No 5º ano, vocês poderão comer as frutas, e assim as árvores produzirão cada vez mais. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não coma carne em que houver sangue, não procure adivinhar o futuro, e nem façam feitiçaria. Não cortem os cabelos dos lados da cabeça, e nem aparem a barba. Quando chorarem a morte de alguém, não se cortem nem façam marcas no corpo. Eu sou o Senhor. Não desonre as Eu sou o Senhor. Não desonre as suas filhas, entregando para serem prostitutas nos templos pagãos. Isso encheria a terra de idolatria e de pecado. Guarde o sábado, que é um dia sagrado. Respeite o lugar onde sou adorado. Eu sou o Senhor. Não procure ajudar dos que invocam os espíritos dos mortos e dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Fique de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo respeito e honrem a mim, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Não maltrate os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Eles devem ser tratados como se fosse israelita. Ame os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Devem amá-los como vocês amam a vocês mesmos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não prejudique os outros usando as medidas falsas de comprimento, peso ou capacidade. Use balanças certas, pesos certos, medidas certas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito. Obedeça as minhas leis e os meus mandamentos. Eu sou o Senhor. Aleluia. Capítulo 20. Castigo para vários pecados. O Senhor Deus mandou Moisés dizer ao povo de Israel: se um israelita ou um estrangeiro que vive no meio do povo de Israel separar um dos seus filhos para servir os deuses Moloque, ele deverá ser morto a pedras pelo povo. Eu ficarei contra esse homem e o expulsarei do meio do povo, por haver dado um dos seus filhos para serviço de Moloque. Ele tornou impuro, aleluia, a tenda sagrada, o lugar onde moro. O profanou o meu nome. E se o povo não reclamar contra esse homem, aleluia, contra que esse homem fez e não matar, eu mesmo ficarei contra ele e contra a sua família. Eu expulsarei do meio do povo, junto com todos os que seguirem o exemplo dele e adorarem a Deus Moloque. Se alguém procurar ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos e dos adivinhos, o futuro eu ficarei contra esta pessoa por causa desse pecado e a expulsarei do meio do povo. Dedique-se completamente a mim e sejam santos, pois eu sou o Senhor Deus de vocês. Obedeça as minhas leis, eu sou o Senhor, e eu os separei dos outros povos, para que vocês sejam somente meus. A pessoa que amaldiçoar o pai ou a mãe será morta, e ela será responsável pela sua própria morte, pois amaldiçoou o pai e a mãe. Se um homem cometer adultério com uma mulher de outro,
ele e a mulher deverão ser mortos. Se um homem tiver relações com uma das mulheres do pai, ele será desonrado. O pai e ele e a mulher deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações com a nora, os dois deverão ser mortos por causa desse ato imoral. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem tiver relações com outro homem, os dois deverão ser mortos por causa desse ato nojento. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem casar com uma mulher e também com a mãe dela, isso é uma imoralidade grave e os três deverão ser queimados vivos. Essa imoralidade precisa ser eliminada do meio do povo. Se um homem tiver relação com um animal, os dois deverão ser mortos. E se uma mulher tiver relação com o animal, os dois deverão ser mortos. Eles serão responsáveis pela sua própria morte. Se um homem casar com uma irmã, seja por parte só de pai ou por parte de pai e mãe, os dois deverão ser expulsos publicamente do meio do povo. É uma vergonha um homem casar com uma irmã. Ele merece castigo. Se um homem tiver relações com uma mulher durante a menstruação, os dois deverão ser expulsos do meio do povo. Os dois ficarão impuros, pois quebraram as leis da pureza a respeito da menstruação. Se um homem tiver relações com a tia, os dois merecem castigo, pois são parentes. E o homem que tiver relação com a tia envergonha o tio. O homem e a tia merecem castigo, eles nunca terão filhos. Se o homem tiver relação com a cunhada, ele envergonha o irmão. É uma imoralidade e os dois morrerão sem terem filho. Obedeça as minhas leis e aos meus mandamentos, a fim de que a terra para que eu estou levando, a terra que vai ser de vocês, não expulse. Não imite os costumes dos povos que eu vou expulsar dali, conforme vocês foram tomados, aleluia, tomando posse da terra. Eu fiquei aborrecido com eles por causa das coisas imorais que fazia, mas já prometi que vou dar aquela terra a vocês, e vocês possuirão uma terra boa e rica. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os separarei dos outros povos, portanto façam diferença entre animais e aves, puros e impuros. Sou eu quem decide se um animal ou uma ave ou um animal que se arrasta pelo chão é impuro ou não. Eu proibi que vocês comessem qualquer coisa impura, para que também não fique impuro. Sejam santos, pois eu sou santo. Aleluia. E eu os separarei dos outros povos, para que vocês sejam somente meus. Qualquer homem ou mulher que invocar os espíritos dos mortos ou praticar feitiçaria deverá ser morto a pedradas. Essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Aleluia. Mateus, capítulo 27, a partir do versículo de número 51 ao versículo 66. Então a cortina do templo rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos, e depois da ressurreição de Jesus entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram um terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres que estavam ali, olhando de longe, aleluia, eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galileia e havia se ajuntado. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Já era quase noite, quando chegou da cidade de Arimateia um homem chamado José,
Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilato mandou que o entregasse a ele. Então José pegou o corpo, enrolou no lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentada em frente ao túmulo, à guarda do túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, os chefes dos sacerdotes e os fariseus reuniram-se com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o terceiro dia, para os discípulos dele não roubarem o corpo e depois disserem ao povo que ele foi ressuscitado. Pois essa última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilato disse: leve esse soldado com vocês e guarde o túmulo o melhor que puderem. Eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali guardando o túmulo. Essa foi a nossa leitura de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe.